Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia. Doutora Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange, boa tarde a todos. Continuando falando sobre previdência, que eu falo assim, que é o que todo mundo gosta de saber, não importa a idade, não é verdade, doutora? Porque tem auxílio doença, tem todos os tipos. Quando a gente fala de previdência, eu falo que todo mundo está incluído, não é verdade? Tem benefício para todas as idades e para todas as épocas da vida, dependendo das ocorrências que acontecer nesse mundo laboral. E hoje o nosso tema é uma pergunta aí, né? Que eu pergunto para a doutora: autônomo pode receber o auxílio acidente, doutora? Então, essa é uma pergunta muito comum, Solange. Você pode ter certeza que muitas pessoas às vezes devem ter te questionado quando a gente falar um pouquinho mais agora do que é esse tema. E eu recebo com muita frequência no meu canal, nos meus clientes que mandam mensagens querendo tirar essas dúvidas em consulta sobre esse tipo de benefício, porque existem várias categorias de profissionais que contribuem para a Previdência Social, e aí muitos, diante dessa dificuldade de recolocação no emprego, acabam tendo que buscar a sua atividade autônoma, um profissional liberal. Tá? Então, aumentou-se muito a quantidade de trabalhadores nessa condição de autônomo, de microempreendedor individual. Já não ouviu muito falar assim: abri uma firma, estou pagando por conta, estou fazendo os meus trabalhos eventuais para conseguir a sua sobrevivência. E aí muitos vêm com essa questão, porque ao longo da vida a pessoa pode se machucar. E aí não estou conseguindo mais trabalhar igual, eu tenho direito a esse auxílio acidente? Então isso é uma dúvida que gera bastante controvérsias, porque a Seguridade Social deve cobrir todos os eventos de igual forma para todos os tipos de trabalhadores. Então, quando a gente vê uma distinção feita pela lei, dependendo da categoria de trabalhadores, isso nos traz esse alerta, esse sinal. Mas por que essa diferença, essa distinção? E o auxílio acidente tem essa diferença entre as categorias de trabalhadores, e ele não abrange todos os beneficiários e contribuintes da Previdência Social. E o que é auxílio acidente? Então, o auxílio acidente, ele é um benefício indenizatório para aquele trabalhador que sofreu um acidente de qualquer natureza, ou sofreu um acidente de trabalho, ou recebeu o auxílio doença acidentário, que é decorrente desse acidente de trabalho, ou por doença ocupacional, que é o acidente equiparado. A doença profissional, ela equipara-se a um acidente de trabalho típico. E após as consolidações dessas doenças, dessas enfermidades, que durante um período causaram incapacidade para esse trabalhador, ele fica com sequelas permanentes, que pode, às vezes, causar maior dificuldade para ele exercer a sua atividade profissional, ou pode ter que mudar de função porque ele não consegue, com aquela limitação que ficou pelo acidente, exercer mais sua mesma função. Mas ele continua tendo a sua capacidade, mesmo que parcial, preservada. Então, é o reconhecimento pela Previdência Social de uma compensação financeira ao trabalhador que ficou com sequelas, que vai ter maior dificuldade ou vai precisar ser reabilitado numa nova função de menor complexidade decorrente desse acidente que sofreu. Então, ele é um benefício indenizatório que pode ser acumulado com o salário. O trabalhador, após ter essa alta do INSS, pode ir lá na Previdência Social, voltar a recolher, voltar ao seu emprego habitual, à sua atividade habitual, e acumular esse benefício
com o trabalho. Então, você pode, após a sua alta administrativa do seu benefício por incapacidade, seja o auxílio doença, que é por incapacidade temporária, ou mesmo até a aposentadoria por incapacidade permanente, onde houve uma recuperação dessa capacidade, e lá na Previdência pedir esse auxílio acidente e fazer o recebimento desse benefício indenizatório juntamente com o recebimento desse salário. E quem tem direito a esse auxílio acidente? Essa é a pergunta que leva... essa é a pergunta que nos leva agora a essa conclusão que nem todos têm direito. Por quê? Primeiro, para ter direito ao auxílio acidente, eles têm que estar na qualidade de segurado, ou seja, ele tem que estar contribuindo para a Previdência Social. Ele tem que ter pago pelo menos contribuição anterior ao acidente para ter direito a isso. Como o acidente de qualquer natureza, ou acidente de trabalho, ou doença ocupacional, não escolhe hora para acontecer, pode acontecer a qualquer momento, ele isenta o trabalhador das 12 contribuições mínimas antes desse acidente, porque pode acontecer, o trabalhador trabalhou um mês, no mês seguinte se machucar, tá? Então, ele precisa ter essa qualidade de segurado, que é essa sua inscrição no INSS, e ter contribuído pelo menos um mês antes para a Previdência Social para ter esse direito ao benefício. Ou ele pode estar nessa qualidade de segurado, ou seja, no momento que se acidentou, não estar trabalhando, mas estar no período de graça, ou seja, ele parou de trabalhar a menos de 12 meses antes da rescisão do seu contrato de trabalho, está sem trabalhar e sofreu um acidente em casa. Como é acidente de qualquer natureza, ele pode pedir essa indenização, tá? Ele provar que aconteceu um acidente. A doença comum não está coberta para esse tipo de benefício indenizatório. Então, ele precisa comprovar um acidente de qualquer natureza ou uma doença profissional, tá? Então, esse acidente não precisa ter relação com o trabalho, mas precisa ser acidente, não pode ser uma doença comum, tá? E aí, as categorias de trabalhadores que a Previdência reconhece esse benefício indenizatório são os trabalhadores empregados urbanos ou rurais com registro na carteira de trabalho, os empregados domésticos, os trabalhadores avulsos que têm contratos de trabalhos por um determinado período e os segurados especiais que têm atividades consideradas especiais pela Previdência Social. Veja que nesse rol de trabalhadores não está previsto o microempreendedor individual, o contribuinte individual, o segurado facultativos, que são esses trabalhadores autônomos, ou a dona de casa. A dona de casa no seu trabalho em casa não pode sofrer um acidente. Então, no meu entendimento, eu particularmente interpretando aquilo que é previsto para o auxílio acidente, não está justo não incluir essas categorias de trabalhadores, porque qualquer um pode sofrer um acidente, mesmo que seja em casa, mesmo que seja numa atividade autônoma. Vamos considerar que um eletricista autônomo está na sua casa trocando a fiação, não pode cair lá de cima e se acidentar. Mas ele é autônomo, não tem direito. Mas está justo? Ele não paga a Previdência Social como todos os demais trabalhadores urbanos e rurais que têm registro na carteira de trabalho, né? A empregada doméstica está incluída no auxílio acidente, mas a dona de casa que está pagando a sua Previdência Social na qualidade facultativo, que a dona de casa pode pagar como facultativo, porque ela só cuida da sua própria casa. O seu trabalho não lhe gera renda, mas é um trabalho. Ela não pode se machucar? Ela se queimar no fogo? Se cortar com algum equipamento, algum utensílio doméstico? E aí ela não tem essa cobertura, mesmo que fique com sequelas. Então, assim, essa é a previsão legal.
mas a lei exclui essas modalidades de trabalhadores de ter esse direito ao auxílio-acidente. Mas muitos trabalhadores autônomos, mesmo esses facultativos, acabam se acidentando e nos procuram. Tenho direito? Porque agora eu fiquei com sequela. Como vai ser para eu desenvolver a minha atividade? Agora, por causa dessa sequela, esse acidente, eu vou receber menos. Eu não vou ter uma compensação, porque eu estou pagando a previdência. Eu pago o seguro social. E não tenho essa cobertura que é dada para outros tipos de trabalhadores. Se eu for demitido ou ficar desempregado, ainda terei direito ao auxílio-acidente? Então, essa é uma situação que foi num processo judicial, a Solange, que a gente gosta de destacar, que no processo que foi para lá na Turma Nacional de Uniformização sobre isso, a pessoa estava desempregada e após o término do seguro-desemprego, ele, para não ficar descoberto da Previdência Social, ele começou a contribuir como facultativo. Por quê? Se ele ficasse doente novamente, ele poderia buscar o socorro para garantir essa aposentadoria programada para o futuro, pela idade. E aí ele continua contribuindo. Só que nessa contribuição, mesmo antes de terminar esse período de graça, que é aos 12 meses após a rescisão do contrato de trabalho, ele se acidentou, ele se machucou. E aí ele buscou esse reconhecimento lá da Previdência Social e a Previdência negou porque falou, não, você está na qualidade de segurado facultativo. Segurado facultativo não tem direito. Mas aí ele entrou com um processo, no processo tentou demonstrar o quê? Mas eu ainda estou no período de graça como segurado obrigatório porque eu estava trabalhando com carteira de trabalho registrado. Então eu estou no meu período de graça e eu estou buscando esse meu direito de receber esse auxílio-acidente, dessa indenização por causa desse acidente de qualquer natureza. E aí nesse julgamento que foi no ano passado, em setembro de 2021, pela TNU, eles entenderam que o acidente ocorrido aconteceu no período que ele estava pagando como facultativo. Isso já modificou a qualidade dele de segurado para o INSS como facultativo e não pôde aproveitar esse período de graça dele no INSS como trabalhador segurado obrigatório de carteira de trabalho. Se ele não tivesse pago como facultativo e tivesse sofrido um acidente de qualquer natureza, ele poderia ter tido benefício, mas ele mudou de qualidade de segurado, como ele voltou a contribuir para garantir um futuro na Previdência. E aí a TNU, nesse julgamento que foi de setembro do ano passado, por unanimidade, deu provimento ao recurso do INSS, uniformizando a decisão que o acidente, como foi ocorrido nessa condição dele como segurado facultativo, não poderia ser indenizado pelo INSS. Então, na realidade, os autônomos não podem receber auxílio-doença? Não podem. Eu não acho justo, não gostei dessa decisão da Turma Nacional de Uniformização. As decisões estão aí para ser cumpridas, mas nós, como estudiosos do direito, temos que buscar a melhor interpretação da lei, aquilo que tem a oferecer aos segurados, aos clientes que nos procuram. Essa decisão saiu ano passado, existem muitas decisões anteriores a essa decisão da Turma Nacional dizendo que poderia sim estender essa proteção e esse benefício de auxílio-acidente para os autônomos e facultativos, porque a Seguridade Social na nossa Constituição Federal não faz diferença alguma. Ela é uma proteção social a todos aqueles que contribuem. Então, assim, a Turma Nacional uniformizou, mas ainda podemos buscar essa extensão desse benefício ao autônomo facultativo, pedindo para que o STF se manifeste. Mas só que até hoje o autônomo, ele não tem auxílio-acidente. Não tem. Isso você tem que buscar uma interpretação da legislação
conjunta entre Constituição e lei federal para tentar um reconhecimento ainda pelo Poder Judiciário. E tem alguma novidade para esse ano aí? Alguma mudança? Então, Solange, a gente gosta de tentar pesquisar coisas que possam favorecer, porque está tão difícil, né? Os direitos estão excluídos e nessa pesquisa, tentando buscar algo de favorável a esses profissionais, existe um projeto de lei, o 1347 de 2015, que ele tem como objetivo garantir o auxílio acidente para o contribuinte individual do INSS, tá? Isso é um projeto desde 2015. O relator do projeto é o deputado Eduardo Barbosa. Ele recomendou a aprovação desse projeto de lei para os autônomos que deixam de ser tratados porque eles não ter direito ao auxílio acidente. Nessa recomendação dele fala que está sendo feito um tratamento discriminatório para essa categoria de trabalhadores. Em junho do ano passado, a Comissão da Seguridade Social, Família e Família da Câmara dos Deputados aprovou o projeto. Então, assim, isso ainda está tramitando lá. Nós estamos acompanhando essa tramitação lá no Congresso. É um projeto de lei muito bom, então a gente tem que ficar em cima de quem está nos representando lá para aprovar esse projeto de lei e fazer essa extensão do auxílio acidente para todas as categorias de profissionais contribuintes do INSS e não só para quem trabalha registrado nessas condições ou de empregado doméstico, trabalhador avulso ou com carteira assinada, tá? Então, o recadinho tá dado, né? Por enquanto nós não temos novidade, mas a doutora deixou muito ciente que no momento, né, autônomo não recebe auxílio acidente. Pode buscar recursos aí, né? Mas até o momento, mas como a gente está sempre aqui orientando qualquer mudança. Isso, busca o Poder Judiciário, você às vezes pode conseguir uma interpretação do Poder Judiciário dessa extensão do benefício a essa qualidade e vamos cobrar os nossos senadores e deputados para aprovar esse projeto de lei. Está lá desde 2015, teve uma movimentação favorável ano passado. Então a gente tem que cobrar aqueles que nós elegemos lá para votar isso favorável. Então você aí que está nos acompanhando pelo programa Convívio, pela Central da Notícia, pela página do Jornal Gente, quer deixar alguma pergunta, você pode estar deixando, né? E ao decorrer dos outros programas, nós vamos responder para você, tá bom? Obrigada, doutora, porque esse foi mais um Quiz da Previdência com a doutora Fernanda Mascaro. Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia.